Nessa aula, a gente vai passar um pouquinho sobre packet sniffing, que traduzindo aí seria o farejamento de pacotes, que se trata aí então justamente da gente conseguir capturar, monitorar tráfego de rede e aí conseguir analisar esse tráfego também. E para isso a gente vai usar aí duas ferramentas no Kali Linux. Então, bora lá. Bom, pessoal, a gente tem duas principais ferramentas para fazer análise e captura de tráfego. A primeira é o TCP-Dump, que é uma ferramenta de terminal, né, de comando, de command line, e a gente precisa de privilégios administrativos para rodar ela, então a gente tem que rodar sempre com o sudo na frente. E a outra ferramenta é o Wireshark, tá? Inclusive é por isso que tinha um tubarão no slide, né? Porque o Wireshark tem aqui, né, essa barbatana de tubarão aqui. Bom, a diferença, obviamente, é que o Wireshark ele tem essa interface gráfica e o TCP-Dump é por terminal. Dá para analisar pelo TCP-Dump também, né, o tráfego, mas é muito mais fácil e interativo analisar pelo Wireshark, né? Normalmente o TCP-Dump fica mais exclusivo aí para a gente capturar os tráfegos. O uso mais comum do TCP-Dump é o ICMP. O uso mais comum, né, um dos usos mais simples é sudo TCP-Dump ICMP. Basicamente assim a gente está capturando tráfego ICMP, e se vocês lembram, o ICMP a gente usa ele para pingar, né? Então se eu vim aqui dar um ping na máquina, que tem o IP107, a gente pinga aí a máquina então, e a gente está recebendo a comunicação. Então a gente vê que da origem do 115, que é o nosso Windows Host aqui, a gente está pingando o nosso destino, que no caso é a nossa própria máquina aqui, e daí isso no echo request, e daí só título de curiosidade, né? O ping funciona assim, é um echo request e um echo reply, que seria a nossa máquina mandando a resposta, né, para a máquina que está pingando a gente, e é assim que elas se comunicam e uma consegue escutar, né, o ping da outra. Beleza? Então esse seria um uso comum. É muito comum que a gente use isso quando a gente quer validar uma vulnerabilidade de execução de código remota. Que daí, se a gente quer executar um código e ver se se a gente consegue, por exemplo, interagir com máquinas que estão fora daquele domínio vulnerável, a gente pode só dar um ping. O ping é um comando simples, né? O ping e o IP. E daí, se a gente usar esse código, né, e tentar explorar aquela vulnerabilidade de código remota e a gente percebe que a gente está recebendo pings aqui, a gente sabe que ela foi validada e comprovada, tá? Outro uso é tu especificar a interface. Então, se eu vim aqui dar um TCP-dump -i ETH0, eu vou estar especificando a nossa porta, aqui, né, a nossa interface ETH0 e aqui a nossa interface de localhost. Inclusive, vejam que tem até algumas comunicações acontecendo aqui, ó. Inclusive um ARP request e um ARP reply, que se a gente analisar aqui na hora, ó, percebam que a gente quer saber que o nosso roteador, que é o IP 192.168.1, quer saber quem que tem, né, esse IP aqui. Ó, porque ó, o ARP request, quem tem o IP 107, avise o 1.1, avise o roteador. Então o nosso roteador está mandando um ARP request aqui para ver, né, qual que é o nosso IP. Legal, né? Acabamos de ver aqui na prática um dos conceitos que a gente aprendeu. E aqui tem outros também, outros sockets, né, outras comunicações acontecendo aqui entre o nosso provedor, que é comum também. Tá? E daí é bom filtrar às vezes porque nem sempre a gente quer filtrar o tráfego da localhost, por exemplo, né? Porque às vezes a localhost, né, a máquina está gerando tráfego com ela mesma e nem sempre a gente quer receber, né, e ter esse tráfego na nossa análise. Outro exemplo que eu poderia dar é especificar a porta. Então eu posso vir aqui dar um port 80, por exemplo, e daí somente a porta 80 agora vai ser analisada. Então se eu vir aqui dar um ping, a gente não recebe mais. Agora se eu vir aqui e acessar um Firefox, por exemplo, a gente percebe que tem algumas comunicações, porque só de abrir o Firefox aqui ele já faz algumas comunicações através de HTTP. Beleza? Aí a última flag útil aqui seria a "-w", e a gente pode colocar um nome para o nosso arquivo, por exemplo, output, né, o nome do arquivo, e pcap é uma extensão comum, né, para, por exemplo, o Wireshark conseguir ler os arquivos. Então, aproveitando, né, que eu estou aqui, deixa eu dar um tail-f aqui nesse pcap para ver ele gerando tráfego. Vamos fechar aqui o Firefox, por exemplo, e abrir ele de novo. E a gente percebe que então aqui vai ser gerado tráfego, no caso não foi, provavelmente porque o Firefox se manteve em background. Vamos pesquisar qualquer coisa aqui. E a gente já vê que acontece algumas comunicações HTTP aqui, ó, por exemplo. Tá? Claro, né, pessoal, a gente está acessando aqui o Google. Se a gente acessar um site por HTTPS, por exemplo, aqui o próprio SqualeDraw, ele ainda pode gerar alguma comunicação HTTP, tá? Mesmo que seja HTTPS, mas a comunicação que tem de fato informação relevante
vai ser tudo através da HTTPS. Nesse caso aqui, então, como a gente está capturando a porta 80, a gente não vai conseguir ler, né? Nesse caso aqui. A gente teria que trocar aqui a captura. Beleza, dei um Ctrl+C aqui. Vamos abrir o Wireshark. E deixa eu fechar esse aqui, caso eu vá demonstrar, para não gerar tráfego extra. Para ler o arquivo, a gente pode vir aqui, File, Open e abrir o nosso backup. E a gente vê aqui, por exemplo, os tráfegos, ó, HTTP acontecendo. E se a gente quer ler um pouco melhor, a gente pode vir aqui em Follow e HTTP Stream. Então aqui é muito comum o Firefox em si chamar esses arquivos aqui, ó. Tá? E nesse caso aqui não é arquivo sensível, então por isso que a gente está lendo. E percebam que por ser HTTP a gente consegue ler. Se fosse HTTPS a gente não conseguiria. Tá? A gente pode filtrar tráfego, pesquisando por... aqui como eu dei um follow, ele criou um filtro aqui, vamos fechar o filtro. Se eu quero filtrar por tráfego HTTP, eu posso escrever HTTP, e ele vai trazer somente tráfego HTTP. Se eu quero filtrar por tráfego HTTPS, eu posso chamar por TLS. Nesse caso ele não achou nenhum aqui, né, porque a gente não capturou nenhum enquanto estava capturando com o TCP dump. Que mais? A gente pode filtrar com HTTP port, não, TCP port, == 80. Então a gente vai filtrar somente a porta 80 ou a porta 443, que no caso também ainda não tem nada. Tá? Vamos fechar aqui. Para capturar direto pelo Wireshark, a gente pode clicar aqui na barbatana, abrir o nosso Firefox, por exemplo, e ele vai estar capturando tudo. Ó. HTTP, se eu acessar o ScaleDraw de novo, por exemplo, e a gente pesquisar agora por TLS, agora a gente vê comunicação. Ó. Percebam que o TLS, né, que é o que cifra lá a comunicação HTTPS, está aqui. E se a gente tentar ler o que está acontecendo, vindo aqui em Follow e TCP Stream, a gente não consegue ler nada, ó, porque está tudo criptografado, certo? Inclusive, ó, tem até o Let's Encrypt aqui, ó. Tá? Então essa é a diferença. Para dar um exemplo para vocês, vamos fechar aqui. Eu criei uma aplicaçãozinha em Python, bem simples, tá? Que daí vocês não precisam replicar, é só para demonstração mesmo. Mas é uma aplicaçãozinha em Python que pede o username e o password, mas ela está em HTTP. Se a gente vir aqui e mandar sem o password, não vai acontecer nada aqui, a gente não vai conseguir ler. Primeiro porque estava desligado, né, a captura. E segundo que o Wireshark ele por padrão abre na tua principal interface, tá? Que naquele caso era a ITH0. Então eu tenho que vir aqui em Options e selecionar a interface de localhost neste caso, porque eu tenho que assinalar, né, a do localhost porque eu estou fazendo um teste no próprio localhost aqui nesse caso, né? Então se eu vim aqui colocar admin e senha secreta, por exemplo, e dar um login, ó, percebem que ele já capturou o tráfego, então a gente pode parar de capturar, vim aqui, botão direito, follow, HTTP stream e a gente consegue ler a informação, tá? Então, aqui que vem, por exemplo, o problema de usar HTTP, né? A não criptografia. Porque, por exemplo, se acontece o ataque que a gente chama de machine in the middle ou man in the middle, e basicamente o que quer dizer esse ataque, né? É um dos conceitos mais comuns também de cibersegurança. Aqui a gente tem então a nossa vítima. Você acha que ele ia botar no meio? Vítima. E daí a gente tem aqui o nosso servidor web. Servidor web. Tá? Uma comunicação normal seria assim, ó. Beleza. Se eu consigo me filtrar aqui no meio de algum jeito, a comunicação passa a ser assim, ó. E daí eu me infiltrei no meio, certo? Ué, por que a seta não está indo aqui? Ah, porque é aqui, né? Man in the middle, atacante. Então, basicamente, o atacante, se ele conseguir se infiltrar aqui no meio, e como se filtrar? Aqui a gente estaria infiltrado. Vamos supor que a gente tem acesso a esse console de algum jeito. E daí a gente poderia rodar o TCP dump aqui dentro e capturar e ler toda a informação. Então, além de estar na máquina da vítima, a gente conseguiria ler as informações secretas dela que ela colocar num browser, por exemplo, ou demais informações. Ou, não necessariamente estando na vítima, a gente poderia estar no servidor web, a gente poderia estar, por exemplo, no roteador. Porque se a gente estivesse no roteador, esse tráfego aqui que vai da vítima, ela vai ter que ir para o roteador antes de ir para o servidor web, certo? Então, se a gente tivesse invadido aqui, né, se nós estivéssemos alocados aqui, né, bom, vocês entenderam, se a gente estivesse dentro do roteador, a gente também poderia interceptar esse tráfego. E por ser por HTTP, já era, né? Agora a gente consegue ler as informações em texto claro. Então, nesse caso, a gente poderia ler as credenciais da vítima. Então, pessoal, acho que esse aí seria basicamente o exemplo para dar para vocês.
Vai ter um desafio aí para você, né, para vocês, um desafio para ler um pacote Wireshark, então façam basicamente o que eu fiz aqui, e daí vocês vão ter que achar a informação secreta do usuário. Pode ser que seja no HTTP, pode ser que seja num algum outro protocolo, né, que não usa criptografia, por exemplo, o FTP, ou Telnet, ou qualquer outro protocolo que não esteja configurado para usar criptografia, tá, pessoal? Então, façam esse desafio aí que vai ser interessante para vocês pegarem a prática.